Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com prazer e satisfação mais uma vez. Estamos aqui juntos em mais um podcast EBD em Síntese Podcast, que é uma realização aqui da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. Este também tem a coordenação do Departamento de Educação Cristã da nossa igreja, DENEC, que também tem a coordenação do pastor Reinaldo Odilo. Estou aqui hoje com o nosso querido irmão, professor, diácono da igreja Moab Santos. Tudo bem, irmão Moab? A paz do Senhor Jesus. Expectativa para a lição de hoje? Amém, professor e presbítero Otoniel Félix. É sempre uma honra, um prazer enorme estar contigo, né, nesse trabalho tão abençoado que é o podcast, né? E a nossa oração inicial e de sempre, nosso desejo é que seja um momento enriquecedor para todos os professores e alunos diante de um tema tão relevante, tão necessário e tão fundamental, né, para a compreensão das escrituras, que é a parte dos patriarcas, né? Tanto que quando a gente chega lá no Novo Testamento, nós temos a afirmação: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, para que a gente possa compreender melhor o Novo Testamento, é fundamental o conhecimento da antiga aliança. Muito bem. A lição que nós estamos aqui nesse trimestre de juvenis, ela começou com o conhecimento e a análise do que seria os livros lá no Antigo Testamento. Teve a lição do número 2, professor Moab, que foi tratado sobre ali a origem do povo hebreu. E na lição número 3, como você já deu início aí e falou um pouquinho, é conhecendo os patriarcas. Nós vamos aqui compreender quem seriam esses patriarcas, o porquê é chamado de patriarcas, porque é importante entendermos isso. E no domingo, esta lição que será lançada aí no domingo que vem, o aluno e o professor estará justamente com esses subsídios que passaremos para vocês aqui adiante. Lembrando que o tema é Conhecendo os Patriarcas, lição de número 3. O texto-chave, texto áureo, o texto principal, diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mateus capítulo 22, versículo 32, parte A. A leitura bíblica em classe vai estar em Atos capítulo 7, versículo 4 ao 16. E temos também os objetivos, que era obter um panorama histórico do povo hebreu desde o início com Abraão, apresentar os patriarcas Isaac e Jacó, descendentes de Abraão, e compreender que a descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. Professor Moab, nós estamos aqui diante dessa lição número 3 e introdutório, de forma introdutória, o que você tem a dizer sobre esse tema, né? Conhecendo os patriarcas. É muito importante quando nós estamos estudando algum tema, para que a gente tenha uma compreensão melhor, é necessário que a gente observe aquilo que está no princípio. Então, é base de todo estudo a gente começar pelo básico, pelo começo, né? E é aí que nós encontramos os patriarcas. Quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, já no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, os patriarcas, né? Essas pessoas que deram início ao povo de Israel, eles são apresentados em contexto específico, né, com experiências específicas com Deus e experiências essas que foram passado de geração a geração para que a mensagem fosse firmada naquela família e tornasse o povo de Israel um povo peculiar, distinto das outras nações da terra. Então, quando nós lemos a lição, e vamos estar estudando a lição, né, durante essa semana, a aula será domingo, então nós estaremos trabalhando de uma forma mais específica sobre Abraão, Isaac e Jacó. Muito bem. Como você disse de início, é interessante conceituar o que seria patriarcas, né? E em especial os patriarcas no período bíblico, né? O período que as Escrituras Sagradas traz como personagens. Em primeiro lugar, é importante frisar que um patriarca, ele é um chefe político ou então também um chefe religioso, né? Pai de família, né? Inclusive, eu vou fazer aqui uma apresentação, justamente trazendo a, à tona aqui a nossa lição, trazendo à tona justamente o, a lição de hoje, que nós temos aí a informação sobre conhecendo os patriarcas, já iniciamos, né, conhecendo os patriarcas,
o que seria esses patriarcas. Eu coloquei essa imagem aí para informar que patriarca e o período em que os patriarcas aparecem, né? Os patriarcas bíblicos. Em primeiro lugar, o termo patriarca vem de patriarques, que seria grego, o grego, como diz aí, o chefe ou pai de família. E esse período, o período patriarcal, você deve entender que, segundo a Bíblia Sagrada, e como aí diz, o período patriarcal na Bíblia vai do surgimento de Abraão, isso no período patriarcal, do capítulo 11 do Gênesis até o primeiro capítulo do livro do Êxodo. Vendo isso, meus irmãos, nós observamos que estamos tratando aqui não só de um personagem especial, mas dos patriarcas em que a Bíblia justamente vai definir, professor Moab, e como temos aqui Abraão, Isaac e Jacó, nós temos esse período aí, como bem está demonstrando aqui, que vai aí, ó, olha que só, capítulo 11 do Gênesis até o capítulo de número 1 do livro do Êxodo. Olha a importância que os patriarcas têm, meus irmãos, para os nossos dias, professor. Exatamente, né? E quando nós começamos a falar sobre os patriarcas, por que no capítulo 11, né? Nós Sim. temos a conclusão do período onde estava o acontecimento da Torre de Babel. Logo após o acontecimento da Torre de Babel, nós iniciamos a menção na Bíblia Sagrada sobre Abraão. E o que há de interessante na Torre de Babel? Babel é a palavra grega para Babilônia. Babel significa confusão. E é nesse contexto da Babilônia, onde é considerado historicamente como o berço da civilização, onde Abraão ele aparece, não é? Embora aquele contexto onde Abraão ele vivesse era um contexto avançado, era um local de grandes avanços, mas de que se serviam a diversos deuses. Nesse momento, Deus ele puxa Abraão, ele traz uma palavra para Abraão e Abraão confia na palavra de Deus e confiando em Deus, Abraão sai de sua terra, sai da sua parentela e a partir daí nós temos um nome que dele Deus faria uma grande nação. Então, por que Abraão ele entra nesse capítulo 11? Porque Abraão foi a pessoa que Deus escolheu para ser o primeiro patriarca, o primeiro líder, e a partir dele o povo de Israel hoje existe. Justamente. E também é importante frisar, como você cita aí, porque o capítulo 11 de Gênesis, né, dá início também, tem uma outra situação importante que é bom falarmos, porque também vai se apresentar uma lista dos filhos de Jacó a partir desse capítulo. A lista dos filhos de Jacó, antes de começar a narrativa de um novo período da história. A lista, até o capítulo 1, no caso do livro do Êxodo, entre o capítulo 11 e o capítulo 1, apresenta-se uma lista desses filhos dele. E também é importante frisar que nesse período, o que seria esse período patriarcal, esse período aí que vai do capítulo 11 do Gênesis até o primeiro livro, o capítulo 1 do livro de Levítico, ou de Êxodo, né? É, que as datas ali, a gente também deve trazer a memória de o período em que o Abraão ele veio a existir. Ali nós temos por volta ali um período entre 2.300 anos antes de Cristo a 1.300 anos antes de Cristo. Temos dois teóricos e também, por assim dizer, historiadores que eles vão divergir um pouco nas datas, porque as datas não são aproximadas. E é importante colocar isso para o aluno no domingo, porque ele vai demonstrar o período em que Abraão viveu. Nós temos aí, como eu falei, entre 2.300 a 1.300 antes de Cristo. Temos também nesse caso aí, a gente faz esse pormenor, demonstra o período em que o patriarca apresentou-se, né? E daí nós apresentamos Abraão como aquele que veio, como você falou aí, em especial daquela região da Suméria, que daqui a pouco adentraremos e falaremos mais um pouquinho, né? Ali no primeiro tópico sobre Abraão, sua origem. E em especial nós vamos tratando aqui e vendo que esse período é um período importante para a história do povo hebreu e vai justamente demonstrar onde Abraão mora, onde Abraão andou, onde Abraão se situou, o que estava acontecendo ali ao redor de Abraão, as suas redondezas, o momento histórico em que Abraão vivia. Então, é importante trazer isso à memória, porque nós estamos tratando aqui de um texto que também é histórico. E assim nós vamos contra a teologia liberal e aqueles que negam, inclusive, a veracidade da história do próprio Abraão. Assim, professor, aí adentrando ali na leitura bíblica em classe, interessante frisar que nós temos ali Atos capítulo 7, versículo 14 na leitura bíblica em classe, que é importante dizermos aqui, porque aparentemente, professor Moab, nós temos ali uma contradição com o texto da Bíblia Sagrada, porque quando você vê Atos 7, 14, diz assim, José mandou chamar a Jacó,
seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas ou vidas, né? Ou seja, nós temos aqui um texto que Estevão, em sua pregação, está citando, e quando nós apresentamos aqui três textos no Antigo Testamento na nossa versão, Almeida Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, Gênesis 46, 27, Êxodo capítulo 1, versículo número 5, e o Atos 7,14 que está sendo citado, você observa que as três versões aparentemente vai ter uma contradição. Entretanto, nós queremos justamente trazer a memória, porque vai que na classe aparece uma pergunta ou alguma coisa acontece ali e alguém traga essa informação ou tenta apresentar uma discussão. E é importante nós trazermos a ideia daqui que não há uma contradição nas Escrituras Sagradas. Não é assim, professor Moab? Exatamente. E é importante a gente lembrar também que em determinadas situações numéricas, nós temos o hábito de fazer arredondamentos, não é? Por Uhum. exemplo, quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes, quando se faz menção ao número de pessoas, por exemplo, nós sabemos que aquele número ali são números gerais. Então, quando fala 70, 75, uma margem que até de certa forma pode ser aceita, não é? É diferente de falar uma família e 70 famílias. É diferente você falar 70 e 75 está na casa dos 70. Apesar que existem argumentos, né, que podemos apresentar nesta oportunidade, que o presidente Antônio vai trazer, mas que também reforçam argumentações referente que não há uma contradição, né? Mas há um número que se contextualiza de forma geral com 70. 75, 70 atende a resposta. Justamente pelo fato de que também nós estamos tratando de um texto antigo, um texto que é copiado, recopiado, e às vezes pode acontecer um deslize, ou então a cultura e o local em que a pessoa está traduzindo aquele texto, ou então está informando ou fazendo sua transliteração, ela pode, vamos dizer assim, de uma forma sutil, ficar um pouco diverso daquilo que seria o texto original, mas não significa dizer que há um erro, uma contradição em si, né? Talvez apenas o período, a forma que foi escrita, porque como diz aqui Gênesis 46, 27, os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram duas almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70, 70, no caso 70 almas, né? Aí Êxodo capítulo 1, versículo 5 diz, todas as almas, pois que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. Porém, José estava no Egito. Aí, quando Estevão vai citar, ele cita 75 almas. Mas é importante trazer também, Antônio, aqui, professor Marco, que nós temos aqui o que nós chamamos aqui na chamada crítica textual. O que é a crítica textual? É uma matéria, é uma disciplina que estuda, na verdade, de forma científica, os textos antigos, não só a Bíblia Sagrada, mas qualquer texto antigo. E ele tenta reformular ou tentar, vamos dizer assim, chegar mais próximo do que seria a pronúncia original de certo texto ou certa palavra. E aqui, quando observamos, Estevão, nós temos a nossa Bíblia Sagrada, a nossa versão Almeida Corrigida ou Corrigida Fiel, geralmente ela é traduzida do texto hebraico chamado texto massorético, que é esse aqui, ó, essa, na segunda parte aqui, o mousezinho que eu vou passar aqui, texto massorético, que é o capítulo, não, esse aqui é o livro, capítulo 40 do Manuscrito dos Mar Mortos, né, tá em outro lugar, tá aqui, certo? Aqui, ó, o texto, esse aqui, o texto, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para nós, só para situar, tá aqui, ó. Esse aqui é o texto chamado texto massorético utilizado. O texto massorético, na verdade, e nós temos vários textos massoréticos, mas este aqui é o chamado texto Leningrado. Está aqui embaixo aqui, se você quiser consultar ele, a versão original, que ela é data entre o ano 1008 a 1009 depois de Cristo, ou seja, o Antigo Testamento que está nas nossas versões, ela é basicamente deste texto, que é traduzido, que na verdade é uma versão também para o alemão chamada de Bíblia de Sturdigatência, ou seja, Sturdigatência. Esse é o nome alemão que esse texto vai aparecer. Ele é traduzido para as nossas versões. Só que nós sabemos que há outras versões, como esse aqui do lado aqui, ó. A Septuaginta, esse texto aqui, ele foi, na verdade, traduzido para o texto grego na chamada versão dos 70. Ele foi traduzido para justamente, como repito, para o texto grego, o texto do Antigo Testamento, para o texto grego. E esse texto aqui é mais antigo que esse texto aqui hebraico. Esse texto aqui é mais antigo, ele vai ali por volta do ano do 300 antes de Cristo, começa a partir de 300 antes de Cristo, isso. Ou seja,
esse texto, ele é aquele texto que Estevão, possivelmente, com toda certeza, Estevão está citando esse texto, professor Moab. Nós acreditamos que Estevão esteja citando esse texto porque na Septuaginta está justamente a forma que Estevão citou, 75 vidas, certo? É uma das formas de elucidar aquela situação. E porque o nosso texto em hebraico contém 60, 70 vidas, é o texto que está aí, esse texto de Leningrado, chamado também de Leningrado, que está na biblioteca lá de São Petersburgo, na Rússia. E por que é importante trazer isso? Porque nós não temos uma contradição aqui, nós temos apenas versões, certo? E essa outra versão aqui, que é o chamado manuscritos aqui do Mar Morto, também traz 75. E ela também é antiga, muito antiga. Como diz aqui, ele é datado aqui, ó, entre o ano 126 antes de Cristo a 100 antes de Cristo. Essa versão aqui, que é o chamado manuscrito do Mar Morto, que foram encontrados lá naquelas cavernas de Qumran, era o texto que veio justamente elucidar muita coisa nas Escrituras Sagradas, professor, porque o texto mais antigo, antes de encontrarmos esse texto aí, era o texto justamente que nós temos aí, como eu mostrei anteriormente, aí, o do texto de Leningrado, ou Códex Leningrado, chamado de é, a versão dos maçoretas para nossa tradução. Ou seja, você observa que era o texto mais antigo e ele estava datado do ano 1000 depois de Cristo. E nós agora encontramos de uma forma perfeita um texto muito mais antigo e vai corroborar justamente para demonstrar que Deus preservou as Escrituras Sagradas, irmãos. Aqui nós temos um texto também ao lado, ó, o texto chamado de Papiro de Nash, contém ali uma parcela do texto pré-massorético, ou seja, antes dos massoretas, porque os massoretas, esse o termo massoreta eram escribas, sábios judeus, que eles escreviam, passaram a escrever e também traduzir a partir ali do ano sexto antes de Cristo, ou seja, ali também por volta do cativeiro babilônico, eles passaram a escrever e traduzir, manter, justamente para manter a Escritura Sagrada. E por isso que nós temos hoje a Escritura Sagrada bem preservada, porque teve alguém que se preocupou. E foi a partir deles que houve o que nós chamamos aqui de uma preservação maior dos textos. E é importante nós falarmos sobre isso, porque estamos apresentando justamente para demonstrar que as contradições não existem. E existe também outra situação, uma outra forma, professor, eu sei que você vai falar daqui a pouco, mas também existe uma outra forma de nós apresentarmos aqui uma, um, é, a não contradição com o próprio texto do Códice Leningrado aí, que é o texto que nós utilizamos no Antigo Testamento, porque quando você lê Gênesis capítulo 46 e versículo de número 27, na Septuaginta vai citar 75 vidas, como nós falamos, e vai corroborar com o Estevão, mas o texto massorético ali, ele vai citar justamente 70 vidas. E se fosse possível, interessante, você abrir o texto de Gênesis 46, 26 também, porque o 27 nós já citamos aqui há pouco, e é importante citarmos ele porque nós vamos também compreender uma situação que pode ter ocorrido, que na verdade nenhum está errado, nenhuma forma está errada, apenas a forma de apresentação do texto, a forma como Estevão demonstrou aqui nesse texto áureo foi diferente, ou seja, de uma forma tem uma apresentação do texto, de outra forma apresenta-se de outra forma também, porque nós estamos falando de versões, né? E o texto de Gênesis 46, 26, dá para ler, professor? Gênesis 46, 26, não é isso? Isso. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Então, se você observa que ele vai citar 66 almas, né? Aí, como eu falei, esse texto aqui da Septuaginta, ela é do terceiro século antes de Cristo. E ele corrobora com o que Estevão está citando, porque geralmente eles citavam muito, tanto no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, como Paulo, eles citam muito o texto do Antigo, da Septuaginta, porque é um texto grego, e eles estavam na sociedade helênica, grega, né? E por que eu pedi para você ler esse texto aí? Porque se você observar 46, 26, ele vai corroborar também com o 27, que vai dizer que e os filhos de Jacó, que lhe nasceram no Egito, eram duas almas, de José, eram duas almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram do Egito, eram 70 almas. Aí você vai observar o versículo de número 46, possivelmente não conta as mulheres dos filhos. É uma das interpretações que se dá que quando Estevão cita, ele já cita incluindo as mulheres dos filhos de Jacó. Porque, como sabemos, possivelmente uma com certeza faleceu, a esposa de Ruben, de Judá,
E a de Simeão também, pelo texto bíblico, nós entendemos que ela também tinha falecido. Então, as 66 vidas, juntamente com 9 que nós temos aqui, vai justamente dar as 75 vidas. E o texto de Gênesis 46, 8, justamente vai demonstrar uma lista que vai corroborar com o Êxodo, capítulo 1, versículo 5, que lemos agora há pouco. Ou seja, de certa forma, isso é para demonstrar que tanto você utilizando apenas o Antigo Testamento do Código Leningrado, que nós utilizamos aqui, que diz 70 vidas, eles está correto porque, em princípio, quando Estevão citam, ele cita todas as vidas, incluindo as outras pessoas, né, as esposas, e também existe ainda outra interpretação quando você inclui os filhos e os descendentes de José, porque o termo aqui também aparece como descendente daqueles que lhe nasceram, daqueles que descendem um do outro. E isso é importante frisar para que não haja nenhuma dúvida de que o texto ele se complementa, ou seja, nenhum nem outro está errado, é apenas a forma de passar, a forma de entender o texto e de como ele foi traduzido ou foi copiado é que aparentemente traz essas contradições. E lembrando, nós estamos falando de um texto antigo, professor. Com isso, professor, nós apresentamos aí essa questão relacionada a Abraão agora, né? Aparece Abraão nesse primeiro tópico, professor Moab, este homem chamado de Abraão. Uma curiosidade, Sim. isso, mais uma curiosidade que eu queria trazer aqui sobre Abraão, né, agora, é que quando nós estudamos história, né, história geral, história antiga, nós encontramos coerência com as escrituras sagradas, não é? A Bíblia Sagrada, ela tem elementos que estão em harmonia com a história, né? E Uhum. quando nós lemos sobre Abraão, sim, né? Por exemplo, quando o presbítero Otoniel ele apresenta o período possível da história de Abraão, ele traz uma data que se contextualiza com o rei Hammurabi, né? Hum. Nós sabemos que na Babilônia, aí no mapa que está sendo apresentado, tem um pontozinho com Ur, né? Ur dos Isso. caldeus ou da Caldeia. Então, entre os rios Tigres e Eufrates, foi nessa região que nascem as primeiras civilizações e foi na Mesopotâmia, né? E a Babilônia, onde está Babylon, né? Babylon, Uhum. escrito aí, é onde a Babilônia ela surge, né? Contextualizando já com o evento que se concluiu, que é da Torre de Babel. Era uma região próspera, era uma região organizada. Abraão surge aí, ele nasce aí, só que aí é um contexto politeísta, um contexto de onde se adorava vários deuses. E lendo o livro de história, nós vamos já entender e aprender que Abraão ele sai dando origem a uma das poucas civilizações monoteístas que tem na história. E isso acontece por quê? Porque há algo sobrenatural na vida de Abraão. Deus chama Abraão, Deus o convida a sair dessa terra e lhe promete ser pai de uma grande nação, e aí vem a ideia do patriarca. Então, esse é o meu primeiro comentário, e assim a gente vai agregando pouco a pouco, presidente Otoniel. Isso. Como nós vemos aí nesse mapa, como o professor Moab já iniciou, temos ali a cidade de Ur e Arã, para onde Abraão ele foi justamente no início com seu pai, né? A nossa lição fala desse contexto histórico, mas nós aqui apenas estamos demonstrando um recurso que você poderia utilizar, porque a partir daqui ele também foi para Canaã, né? Que era justamente a intenção, Canaã. Lembrando que quando tratamos aqui de Abraão, e também um detalhe aqui, nós temos aqui essa cidade aqui de Ur, tem essa outra cidade também aqui chamada de Ur, aqui, aqui ó, Urfa, certo? Nós temos essa cidade aqui. Essa cidade aqui está aqui porque antes, é importante também explicar que antes as pessoas e alguns historiadores, eles entendiam que na verdade era aqui, a cidade que Abraão, de onde Abraão tinha saído, né? Porém, é mais correto e se entende que de fato era aqui, porque é a questão nós estamos na região da Suméria, nessa região. Então, a maioria aí dos historiadores acadêmicos, arqueólogos, entende que Abraão de fato saiu dali. A partir dali, ele foi para a cidade de Canaã, onde se estabeleceu. A nossa lição ela trata justamente sobre esses assuntos para demonstrar como Abraão ele saiu na terra de Ur dos Caldeus, passou por Canaã, no Egito, e agora ele volta. E eu vou até fazer uma citação aqui do que está escrito no livro do professor Antônio Renato Gussa, ali no Panorama da História, Panorama Histórico de Israel, ali na página 9. Ele vai dizer que
como tudo começou na Mesopotâmia, a trajetória ali a partir de Ur dos Caldeus passou por Canaã, terminou no Egito, ou seja, porque era o propósito justamente para demonstrar, e ele demonstra justamente essa questão de datação, que vai bater justamente com aquilo que o nosso professor Moab estava dizendo, e vai colocar Abraão justamente no cenário que a nossa lição aqui vai trazer num tópico após esse aí, falando justamente sobre essas questões de interferência humana, as interferências humanas, as questões relacionadas à própria vida de Abraão e seus descendentes. E é importante frisar, irmão, e dizer isso aqui, porque quando tratamos de Abraão, nós já estamos tratando desse pai na fé, e o contexto em que Abraão viveu, é importante mostrar isso aqui, porque a nossa lição vai trazer os achados e também os tabletes, né, de Nuzi, e também nós acrescentamos aqui de Mari, que é esse aqui, a tábua de argila do ano 2800 a 1760, e o de Nuzi aqui 1450 a 1350 a.C. Esse tablete justamente são decretos de adoção, eram contratos, foi encontrado ali, na verdade, também leis, as leis que regiam a população, os costumes daquela sociedade que vai justamente colocar Abraão nesse período. E é importante nós trazermos aqui porque nós demonstramos, como diz aqui esse autor aqui, ó, as tábuas de Nuzi. Nuzi era um centro administrativo, no caso, era um centro administrativo em Kirkuk do Norte, no Iraque. Seus povos, os hurritas, eram equivalentes aos hivitas e jebuseus lá no Antigo Testamento. Aí diz, em meados da década de 20, um time de arqueólogos norte-americanos encontrou mais de 5.000 tábuas de argila que descrevem a vida cotidiana daquele povo. As tradições descritas nessas tábuas são compatíveis com as descrições bíblicas da mesma época. Dentre elas estão porque você vai citar aí, se caso você puder, que eu vi que você tinha separado alguns textos relacionados que batem justamente com os eventos que estão na Bíblia Sagrada para demonstrar que realmente os eventos que ocorreram no período nesse período aqui é, abarca também o povo de Abraão, né? Aí aqui diz, assim como Mari é aquela outra argila que nós mostramos aqui, assim como Mari, os registros de Nuzi demonstram que as práticas culturais registradas no livro de Gênesis são autênticas. Os relatos não são histórias fictícias escritas em um tempo muito posterior, como alguns críticos alegam. Por que estamos dizendo isso? Porque, de fato, há algumas pessoas que dizem que as histórias de Abraão foram escritas lá após o cativeiro babilônico, começaram a escrever e ali houve uma fantasia também. Mas não, 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 não. Em hipótese nenhuma, tanto no livro do Gênesis, no livro do Êxodo, nós vamos ter palavras, inclusive egípcias, inclusive o nome de Moisés mesmo, não é um nome hebreu, é um nome egípcio. Ou seja, irmãos, e aqui os eventos que ocorreram acontecem justamente no período desses achados aqui de Nuzi. Nesses achados é importante porque na cidade de Nuzi, nesse período aqui. Por quê? Porque vai demonstrar justamente onde Abraão viveu e as práticas como ter um servo que poderia, no caso aqui do mordomo Eliezer de Abraão, seria aquele que herdaria os seus bens se não tivesse filho. A prática relacionada à mulher, quando não poderia ter um filho, ela poderia ceder uma serva para que aquela serva, ao ter um filho, aquele filho fosse também tido como filho daquela mulher. Ou seja, eram práticas, na verdade, comum entre eles. É importante frisar isso aqui porque traz à tona, professor Moab, essa questão que muitos se esquecem que nós estamos em um período que é um período realmente histórico, não fictício. Exatamente. E é tão interessante que nós temos essas descobertas arqueológicas acontecendo após as escrituras estarem já formadas, né, em nossas mãos. E, e esses achados arqueológicos apenas confirmam, né, ainda mais que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é real, né? Então, por exemplo, quando nós lemos sobre os patriarcas, a história de Abraão, Isaac e Jacó, nós começamos a perceber que o que está escrito nesses tabletes, né, de Nuzi, tem coerência com o que estava acontecendo no texto sagrado. Olha aqui, por exemplo, uma das afirmações que tinha nesses tabletes, uma afirmação era: uma esposa estéril pode fornecer a seu marido uma moça escrava por meio da qual ele possa ter filhos, né? Então a gente percebe que ao Abraão realizar esse tipo fazer esse tipo de atitude, ele está em coerência com o
costume da época, né? Uhum. Ou, por exemplo, uma outra afirmação que nós temos nesses tabletes que foram achados. O status da moça escrava e dos seus filhos é protegido contra o ciúme ou a arbitrariedade da esposa ou do marido. Então, você percebe que Agar despreza Sarai não é por falta de motivo. Ela tinha um embasamento legal que lhe dava tranquilidade e por isso ela se sentia no direito de desprezar sua senhora. Por quê? Porque havia sim uma proteção, né, sobre aquela moça escrava a partir do momento que ela gerasse filhos para o seu senhor. Então, são afirmações que apenas confirmam que a Escritura Sagrada ela tem coerência com seu contexto histórico. Justamente, professor. E é importante isso frisar, porque demonstra-se a veracidade do que está escrito nas Escrituras Sagradas, né? E aqui adentramos, vamos é, caminhando, né? Caminhando, nós apresentamos aqui Abraão. Abraão teve filhos, seus filhos, né? Como promessa de Deus a Abraão, ali com 190 anos, então ele teve Isaac, e nós também apresentamos aqui a pessoa de Jacó, né? Em primeiro lugar, sobre Isaac, é importante frisar que situações semelhantes que aconteceu com Abraão também aconteceram com Isaac, né? E Isaac significa sorriso, porque quando o anjo chega para informar Abraão o nascimento do seu filho, Sara, antes de Abraão dar aquele sorriso lá, né? A Sara se ri. Inclusive, tá o texto aqui, recebeu a notícia de um filho, e Sara também riu em Gênesis 18, 12 ao 13. E daí vem o termo riso. Era o costume que os povos antigos tinham, em especial ali também da Bíblia Sagrada, de sempre atribuir o nome de alguém a uma circunstância, alguma situação específica que eles tinham para com alguma coisa ali relacionada ao assunto, ou se o menino nasceu ser cabeludo, por exemplo, aí seria Esaú, né? Ou seja, é importante frisar porque esses nomes eles têm um significado, como Abraão era Abrão, que era pai de altura, o pai elevado, e aqui nós temos Abraão, Deus mudando o nome para Abraão, sendo chamado de Abraão para ser pai de uma multidão, professor Moab, e Isaac aparece aqui nessa história aqui como filho da promessa e recebendo de fato a continuidade daquilo que Deus havia prometido a Abraão. É exatamente. O interessante é que a Sara, ela era estéril e Rebeca, a esposa de Isaac, também era estéril. Então, em torno de 1400 anos antes de Cristo, Deus está chamando casais, né? Onde a esposa é estéril, mas que em nenhum momento isso é um impedimento para o cumprimento da promessa. Então, quando nós observamos a história dos patriarcas, e é importante que se atente para esses milagres, por quê? Porque a descendência de Abraão, quando olha para os seus patriarcas, já enxergam que desde o começo Deus está fazendo o milagre, a continuidade, a bênção sobre o povo de Israel é consequência da presença de Deus, né? É um povo separado por Deus e abençoado por Deus. Abraão, ele, em certa ocasião, ele disse uma meia-verdade. Isaac, consequentemente, também passou pela mesma experiência. Então, falar dos patriarcas não é falar de pessoas perfeitas, pessoas que não cometem falhas, não. Falar dos patriarcas é falar de pessoas normais, mas que confiaram no chamado de Deus, confiaram na palavra de Deus. E é isso que nós percebemos em Abraão, Isaac e Jacó. Cada um foi chamado de uma forma diferente, em um momento que estavam vivendo de forma diferente, mas Deus, ele manteve a sua palavra que guiou todo o processo da história. Com isso, professor, nós observamos em Romanos capítulo 9, versículo 7 ao 9, o apóstolo Paulo vai citar Isaac como de fato aquele descendente da promessa, né? Nem por serem descendentes de Abraão, ele diz lá, são todos os seus filhos, mas em Isaac será chamada tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo viria a ti e Sara terá um filho. Ou seja, o apóstolo Paulo vai apresentar justamente Isaac como aquele que herdaria a promessa de Deus através de Abraão. Logo após, nós temos aqui Jacó.
E adentrando aqui nessa lição já sobre Jacó, professor, é importante frisar porque Jacó é um caso bem especial, né? Assim, um caso bem interessante, o caso de Jacó, porque é cheio de controvérsias, vamos assim chamar, né? Começa pelo seu nome, Jacó, né? Onde a controvérsia até hoje se significa enganador, suplantador, significa, como é que diz? É, es- aquele que luta com Deus ou aquele que é príncipe de Deus. É assim, professor? Isso. E por quê? Porque quando, como você vai apresentar os detalhes da formação do nome, mas quando nós lemos a história de Jacó, de fato, ele passou por diversos momentos, né? Existe um Jacó antes do seu encontro pessoal, né, da sua experiência com Deus, existe um Jacó depois. Existe um Jacó, né, que no seu primeiro momento tentava alcançar por meio de sua força, por meio dos seus braços, né? Ele tinha aquela proteção da sua mãe, né? A Bíblia também já apresenta aí o perigo quando o pai ele tem preferência dentro de casa por um filho ou por outro. Então Jacó ele entra nesse contexto e a partir daí nós encontramos Jacó passando por diversas dificuldades por querer resolver tudo com suas próprias mãos. E em determinado momento ele decide abraçar ao Senhor e não quero continuar sem a tua bênção. E nesse detalhe aí, né, quando Isaac ele está abençoando o Jacó, essa afirmação também tem coerência com as tábuas, né, que foram os achados arqueológicos. E uma das afirmações que tem também nas tábuas de Nuse é um testemunho do leito de morte. Isso você encontra tanto no momento que Isaac abençoa Jacó, quanto no momento que Jacó abençoa os seus filhos, né? Está escrito assim, um testemunho do leito de morte ou bênção pelo chefe de uma família pode ter, pode ter a força de lei. Então, a palavra do pai de família também tinha uma força de lei. Aqueles que estavam presentes, eles tinham que manter aquela afirmação, independentemente da morte do pai. É justamente muito interessante. E é isso que o professor no domingo ele tem que atentar para explicar certos detalhes para que não deixe nenhuma dúvida o professor e entenda que de fato os patriarcas eles têm uma importância grande, como por exemplo a Jacó aqui ele é conhecido também por ter lutado com Deus. Olha só, lutar com Deus. E ainda diz que prevaleceu, né? Justamente, porque faz parte da história de Jacó, justamente essa vontade de vencer, vontade de ir além, e por causa disso, os erros acontecem, né? De início, é importante frisar o nome Jacó, né? Yaakov, no hebraico, né? Ela vem de uma raiz que são as mesmas letras para a palavra enganador. Por isso que as pessoas, às vezes, fazem uma certa confusão com o nome enganador. Inclusive o próprio Esaú, de forma pejorativa e se apropriando ali do jogo de palavras, das letras que corresponde a tanto Jacó, que seria aquele que luta com Deus, não, no caso aí seria Israel, estou aqui confundindo, né? Perdoe-me, Jacó seria aquele que agarra no calcanhar, né? Agarra no calcanhar, eu confundi aqui com o nome de Israel, porque depois Israel vai ser, Jacó vai ser transformado em Israel depois do contato que ele teve com Deus, né? E isso é importante frisar, porque quando nós falamos a respeito de Jacó, nós estamos tratando aqui de alguém que teve um nome que significa aquele que agarra no calcanhar, ou calcanhar simplesmente. E o próprio livro de Gênesis, no capítulo aí de número 25, versículo 26, diz o significado do seu nome. Depois saiu seu irmão agarrado à sua mão, calcanhar de Esaú, né? No calcanhar de Esaú. Por isso a palavra é Jacó. Agora, devido o nome, as letras, que, como no hebraico ele não tem vogais, e Yaakov aqui ela vai pegar um prefixo que seria uma letra chamada de Yod para entrar, que corresponde ao nosso I aqui, vamos chamar assim, para pronunciar Yaakov, nós colocamos aqui essa letra, que no nosso português aqui equivale ao A diferença é só essa, uma letra A e a letra E no nosso português. A raiz é a mesma para enganador e para calcanhar. Mas a gente entende que de fato não seria enganador pelo fato de que a própria escritura diz aqui que seu nome foi dado Jacó porque ele agarrou no calcanhar do seu irmão. É assim? E é importante frisar isso aí para não ter nenhuma dúvida. E depois Deus muda o nome para Israel, e de fato Israel aí são junção de duas palavras que vai designar justamente
luta ou príncipe, certo? Essa primeira frase aqui, esse prefixo, né? Israel, Isra seria luta ou príncipe, e esse El no final aí seria justamente a referência a Deus, então seria príncipe de Deus ou aquele que luta com Deus. Por quê? Porque para o povo antigo, em especial o povo hebreu, e o povo antigo também, o príncipe é aquele que luta, não é aquele que fica no palácio, mandando o povo para guerra, e ele fica lá, não, não, é aquele que luta, vai à batalha, certo? Então, por isso que a conotação tanto de príncipe de Deus como aquele que luta com Deus, ele tem uma mesma, vamos dizer assim, uma mesma fonética, uma mesma situação, o mesmo significado, pode significar uma coisa ou outra, pelo fato da situação e do momento que de fato Jacó aqui luta com Deus e ele é transformado e Deus muda o seu nome, não chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, ou seja, Deus está abençoando Jacó para demonstrar que a bênção de Deus em Jacó não é por causa do seu engano, a preferência que sua mãe tinha por ele, o pai tinha pelo seu irmão, e isso é um problema, professores, que existe na sociedade também, e o cristão, nós como cristãos e o adolescente tem que entender que, às vezes, o pai pode ter uma preferência por um, a mãe pode ter uma preferência por outro, mas sabe de uma coisa, isso faz parte da humanidade, não significa dizer que ele não gosta de você. Só que existe um problema aí, às vezes acontece isso, e às vezes há um problema relacionado a benefício de um em detrimento do outro. É onde está o erro, o problema. Mas isso acontece por sermos humanos, mas lembra-se que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Professor Moab. Nós estamos já indo até o final, professor. Por final, suas considerações finais aí. Exatamente. Eu queria trazer uma informação. Quando nós falamos da luta de Jacó, nós estamos falando não de alguém que se opõe na posição de inimigo. Nós estamos falando de Uhum. alguém que abraça a Deus e diz: sem a tua presença eu não vou conseguir vencer, eu não seguirei. Essa é a verdadeira luta, e nessa luta, ela é uma luta que é agradável a Deus. A partir desse momento, Jacó luta de forma que agrada a Deus. E é assim que nós precisamos viver também, aprendendo com Abraão, com Isaac e com Jacó. Isso, Jacó, ele apresenta-se aqui, a escritura, o próprio autor da lição ele vai falar a respeito da marca que ele teve, né? Da coxa, que tocou na sua coxa, vai falar sobre as esposas que ele teve, delas veio justamente os 12 filhos, de, os 12 filhos que se tornaram os 12 patriarcas, né? De Leia tivemos Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Nós temos aqui de Zilpa, Gad e Asher. De Raquel temos Benjamim e também José. E de Bila nós temos Dan e Naphtali. Ou seja, você observa que daí veio todos os patriarcas e deu origem à tribo chamada de tribo de Israel, né? E hoje nós estamos aqui como cumprimento da promessa de Deus na vida daquele homem Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós agradecemos a Deus por mais uma aula, que ela tenha sido uma bênção para a sua vida. Fique conosco e esperamos você na próxima. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade no nome de Jesus. Amém.